Hoje nós vamos falar de um tema polêmico. Até que ponto o criminoso é inocente? O criminoso, falar o criminoso é inocente? Por que não? Por que não observarmos este ponto que para a sociedade é repugnante? Ninguém aceita dizer que um criminoso ele é inocente ou pode ser inocente, porque ele está sendo acusado de ser criminoso. Eu me lembro uma ocasião em que estava dando uma entrevista para uma TV. Na entrevista em que eu estava dando no ar, uma pessoa ligou para a TV, mandou que parasse, com que eu calasse a minha boca, porque ele não aceitava o que eu estava dizendo e que o criminoso poderia ser inocente. Ele fez as comparações e me trouxeram no meio da entrevista e apontando aquele pensamento daquela pessoa. Mas olha que coisa interessante. O criminoso só não é inocente a princípio quando não faz parte do nosso meio de pessoas benquistas. Por quê? Se a mãe souber que o seu filho matou alguém, para ela, sempre o seu filho é inocente. Mas nós estamos buscando uma complexidade maior. Para você, eu tenho que trazer uma complexidade maior do que uma mãe achar, ou um irmão, ou um pai, um parente, achar que o autor de determinado fato é inocente. O criminoso pode ser inocente ou é inocente em várias circunstâncias. Não é porque aconteceu-se um fato, aquela pessoa deva ser culpada ou a sua culpabilidade deva ser sacramentada. Por exemplo, vamos dividir aqui os atos de crimes. Por exemplo, um traficante, megatraficante, ele é consciente do seu ato. Será que este consciente do seu ato, ele é inocente? O assaltante, a pessoa que se prontifica a botar uma arma na cintura, molestar as vítimas, atirar, matar a vítima, não vai para o júri, sim, seria latrocínio, porque o objetivo seria roubar, ter o patrimônio e não ceifar a vida. Mas para garantir que ele tenha a garantia dos bens que ele furtou ou que ele roubou, para que seja pacífica, ele mata a sua vítima ali, a vítima do assalto. Esta pessoa sabe o que está e se prontificou a fazer este ato. Tem aí algo de inocência que possa ser argumentado? O que a defesa poderia demonstrar para o judiciário, para quem o julga, que ele teria a possibilidade de recuperação, a possibilidade de restaurar o seu ímpeto para que não mais continuasse neste mundo do crime? É possível que o judiciário, assim, o dê a ele as benesses, faz com que o agravante não seja aplicado,
e sim os atenuantes, se aplicar atenuante dentro de uma circunstância, já está demonstrando o início de que exista ali uma possibilidade de inocência e de recuperação do indivíduo criminoso. Mas eu fiz estas colocações exatamente para que possa mexer com você, mexer com a nossa visão, o nosso sentimento. A pessoa que se autoprontifica a praticar o ato, ele vive do crime. Ele não pode, ao meu ver, demonstrar que ele é inocente. Por quê? Porque ele se autoprontifica, se predispõe a este ato, a execução deste ato. Mas agora vamos para o outro lado. E com relação ao homicídio? Com relação ao crime praticado contra a vida. Este crime, nem sempre o acusado ou o assassino, o autor do homicídio, é culpado. Então ele pode sim ser inocente. Ele pode ser inocente diante da circunstância em que os fatos se ocorreram. É óbvio que o Estado vai tentar subtrair só a parte ruim para criar uma verdade processual e que possa provar a sua culpabilidade e, diante da aprovação da culpabilidade, fazer com que ele seja apenado e condenado e cumprir pena. Mas, e se ele praticou os fatos, ou seja, estes fatos praticados, não dependeu da sua vontade, dependeu sim de um momento de emoção, de um momento em que ele não teve condições de se livrar. Se ele titubeasse, de certa forma, ele morreria. Ele estaria defendendo a sua vida, ou defendendo a vida de terceiro, ou defendendo o patrimônio, defendendo bens. Tem que observar o advogado, o defensor, ou advogada defensora, há de observar as circunstâncias, as minúcias, os fatos, exatamente da forma em que foi demonstrado, e fazer um elo exatamente da forma em que ocorreu. Porque se você perder elementos, você vai estar perdendo preciosos elementos de conceitos de culpabilidade e ou de inocência. Então o advogado tem que ter esta percepção. O defensor há de ter esta percepção. Por quê? Porque ele tem nas suas mãos, ou seja, na sua consciência, à sua disposição, a ampla defesa que é subtraída das provas juntadas e produzidas pelo Estado. Destas provas subtrai o espírito da prova, o que aquela prova quis dizer, está dizendo. Seja aquela prova oral, declaratória e ou a prova material trazida por laudos periciais, você vai buscar na essência do que diz aquela prova, trazer para a defesa, e a defesa vai fazer um link com o que ela tem de conhecimento dos fatos extraprocessual, em que o acusado te traz o que com ele entende que teria ocorrido, e que terceiras pessoas possam demonstrar que o crime acontecido não teve a essência de culpabilidade do autor dos fatos. Ou
seja, o animus necandis, a vontade de matar, não estava implícita no autor dos fatos. O grande problema, nós deparamos com duas situações. Eu sou surpreendido por um desafeto. Uma pessoa que deseja me matar. E acabo desvencilhando, conseguindo tirar o objeto que está na mão dele, ou com a própria mão dele, passa a feri-lo, e aquele ferimento leva ele à morte. Pense, quem vai ser processado? Quem vai ser julgado? A quem vai atribuir a possibilidade de culpabilidade? É contra esta pessoa que tentou se defender, que foi pego de surpresa. Mas o que é estranho, o que ainda está longe de uma realidade justa, é do próprio Estado, da atuação do Estado, que faz um pincelamento, faz um conjunto de prova, faz com que a verdade processual não seja distorcida, mas seja uma verdade incriminadora, apenas processual, incriminadora, com um objetivo: conseguir a condenação daquele indivíduo, que seja ele culpado e ou inocente. Para o Estado pouco importa. Quem tem que observar, quem tem que buscar esta essência de falta de culpabilidade, falta do animus necandi, ou seja, da vontade de ter praticado aquele ato, e fazer esta junção de prova incriminadora para com os fatos reais ocorridos, é a defesa. E eu estava dizendo que a defesa tem a seu dispor a ampla defesa. E não é só a ampla defesa, tem a pluralidade de defesa também. Esta pluralidade de defesa, ela transcende todo aquele conjunto de provas processuais. Diga-se de passagem, observa, o Estado, a justiça, só julga o que está no mundo. O que está no mundo é o que está no processo. E a pluralidade de defesa faz com que a defesa busca algo além deste procedimento, deste conjunto de provas que está no mundo processual. É aí que você vai fazer as ligações entre a acusação, a verdade acusatória, a verdade processual, com a verdade real que foi trazida ou esquecida. Porque tem-se a verdade processual, a verdade da defesa, a verdade do acusado e a verdade real, que não apareceu ou não vai aparecer. Mas a defesa tem a obrigação de ter essa percepção e de fazer essa junção e de buscar em todos, por mais horrendo que seja, o crime. A defesa tem a obrigação de buscar esta luzinha, este ponto que seja o mínimo ponto quase que imperceptível de inocência, para que ela seja transformada em algo perceptível, em que o Estado não vá condenar simplesmente porque é um poder. Porque o Estado tem a obrigação de tratar, de cuidar da vítima, dos direitos da vítima, e também a obrigação e o dever de cuidar dos direitos do acusado. Não é porque aqui ocorreu o fato e a pessoa está sendo acusada de determinado crime,
ela, de certa forma, de alguma forma, ela possa ser inocente, ou ela tenha algo de inocência, salvo quando realmente há fatos que demonstrem, não vamos aqui generalizar, que demonstrem tamanha periculosidade do agente que está sendo processado, que não tem como demonstrar este pontinho de inocência. Mas a defesa tem a vara de condão, de consciência, de percepção, de observar os excessos processuais, o ímpeto do Estado em condenar de qualquer forma. Ou seja, nós estamos hoje, exatamente nesta data, tratando de uma situação muito triste, muito triste. Não sei aqui dizer aos senhores se são culpados ou inocentes. Nós estamos exatamente hoje no meio de um julgamento que já ocorreu, começou, me parece que ontem ou antes de ontem, da Boate Kiss, onde morreram-se numa boate mais de 200 pessoas. E mais de 600 pessoas não morreram, mas feriram. Então mais de 200 pessoas de homicídio consumado. Mais de 600 pessoas numa boate que foram assistir um show e pegou fogo e morreram, e outras não morreram, mas saíram lesionadas. São crimes de tentativa de homicídio. São 4 pessoas acusadas. 4 pessoas principais escolhidas para assumir esta responsabilidade. Será que essas pessoas foram para lá para matar todo este pessoal? Ou eles foram proporcionar algo em que fosse festivo, recreativo, recepcionar as pessoas e dali elas saírem para casa felizes? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas tem tantas coisas erradas, que agora aparecem. As coisas erradas, principalmente, por exemplo, falta de um determinado objeto que pudesse apagar o fogo, uma saída de emergência. Olha o que eu estou falando. É culpa do proprietário do estabelecimento? É culpa de um daqueles que fez o fogo, acendeu o pavio, que pegou o fogo, que transformou nessa tragédia toda? Ou seja, condenar umas 4 pessoas, aonde N outras pessoas responsáveis do Estado se ocultam, não são sequer identificadas, que têm o dever de fiscalizar, de legalizar preventivamente. Agora, será que estas pessoas merecem mais de 1.000 anos de condenação? Será que também não são vítimas e será vítima legalizadas pelo Estado? Não são pessoas dadas ao crime. Não são pessoas que nunca tiveram histórico criminal. Pelo menos o que a imprensa nos trouxe de conhecimento que não tem. Mas sabe a sorte hoje, no final deste julgamento, que os traz? E este julgamento o Estado diz assim: vai ter que servir, vai servir de exemplo para a sociedade. Que exemplo trouxe e vai trazer este resultado condenando? Olha o que ocorreu em Minas Gerais, em Mariana. São
falhas e falhas, ganância material, ganâncias e ganâncias. Mas e o Estado? O que o Estado faz para minimizar o sofrimento da população? Lembro hoje ainda agora sobre o Covid-19. Quantos milhões, mais de 600 mil pessoas morreram por culpa de alguém, porque não foi competente. Poderia ter morrido o mínimo como infectado. O que eu estou trazendo para você é que há inocente atrás do crime. Há inocente. O autor dos fatos criminoso, às vezes nem sempre é culpado e tem toda esta culpabilidade. Então o criminoso também é inocente. É inocente dentro da proporcionalidade do ato que lhe foi colocado para que ele pudesse ou não pudesse escapar ou se livrar ou fazer com que aquilo não ocorresse. Mas se ocorreu, foi de sua vontade? Não foi de sua vontade? Ele é culpado totalmente ou ele tem um ponto de inocência? Por isso eu digo a você, nem todos criminosos são culpados. Então, o criminoso também é inocente.